Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui iniciando a nossa oração. Essa sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Estamos aqui para adorarmos a Deus, para glorificarmos o Senhor. E eu quero aqui uma boa noite, uma paz a todos os irmãos que estão presentes aqui na nossa vigília. Essa primeira mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês Marcos, capítulo de número 4. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para nós compartilharmos aqui nesses minutos que a gente tem. Nós temos sido muito ministrados durante esse período das vigílias, e com certeza Deus tem nos trazido palavras que têm nos confrontado, gerado a nossa alma e tem nos trazido um despertamento. E essa de hoje não é diferente. Essa de hoje é uma passagem bíblica que vai falar de pelo menos 4 coisas que Jesus verdadeiramente manifestou sua autoridade, tá? Então são essas coisas que nós vamos estar compartilhando hoje, e mostrar também um pouco da pedagogia de Jesus, quando ele quer nos ensinar e também ver a gente praticar aquilo que ele ensinou. E eu quero compartilhar com vocês justamente isso, tá? Capítulo 4, versículo de número 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve uma completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, Jesus ele é pedagogo por excelência. E ele vem vindo ensinando os discípulos, principalmente, se você olhar o contexto, ele vem ensinando muita coisa sobre o reino, sobre fé, sobre as coisas que faz parte do ministério. E nesse momento aqui, Jesus chama os discípulos e para eles entrar no barco e atravessar para o outro lado, do mar. É interessante que a maioria dos discípulos de Jesus são pescadores, acostumados com a água, acostumados com pescaria, acostumados com vento, com tempestade, acostumados com naufrágio. Só que eles não entendem o porquê Jesus está indo para o outro lado. Existe uma obra para ser feita lá do outro lado. Só que eles não estão entendendo ainda o processo. Jesus ensinou ele sobre fé. Só que é muito diferente você ter uma aula de teoria para depois ter uma aula na prática.
A aula da teoria é uma aula que é explicativa, são frases, são estudos teóricos. Agora, a aula prática é a prática mesmo. É você colocar em prática tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você foi ministrado, tudo aquilo que você foi ensinado. É o que Jesus está fazendo com eles agora. Eu vou levar vocês agora para vocês aprender, para vocês verem, usar o que vocês estão ouvindo e vendo. Agora é a hora de vocês. É tão profundo isso, tão forte, que os discípulos estão tendo um preparo teórico, mas não tem um preparo prático. Eles são discípulos, eles têm essas profissões, como a gente já sabe muito, que muitos deles eram pescadores, e eles são normais. Só que agora eles estão no caminho, eles estão já no mar, e começa uma ventania, um forte vento, uma forte tempestade. Alguns historiadores chegam a dizer que são ondas de mais de 2 metros, ao ponto dessa água começar a entrar no barco, e o barco querer afundar. Existe neles uma preocupação muito grande, porque eles estão vendo que parece que vão morrer, ao ponto deles despertar Jesus que está dormindo e disse: o Senhor não importa que todos nós morremos ou perecemos? Você não importa com o que está acontecendo, com as coisas que estão acontecendo aqui, e nós estamos prontos e pertos a morrer. Nós somos pescadores e entendemos que essa tempestade vai nos arrebentar. E ele diz assim, e ele manda a frase que nós lemos aqui, e ele está dizendo: aquieta-te, repreendeu o vento, ordenou ao mar, aquieta-te, para. E logo o vento se serenou, parou, e houve uma completa bonança. Só que aí Jesus vem com um ensino agora para eles. Indagou seus discípulos: por que vocês são tão medrosos, são tão covardes? Essa expressão nós aprendemos muito ontem no nosso Teologando, sobre a timidez, sobre o medo, sobre a covardia. E ele está dizendo: por que vocês são tão covardes, ainda não têm fé? E muitas coisas eu aprendo aqui, muitas lições dentro desse texto. E uma das primeiras lições que eu aprendo é que nem toda tempestade é porque nós estamos em pecado. Nem toda tempestade que nós passamos é porque nós desobedecemos ao Senhor. Jonas passou por uma tempestade no barco porque ele desobedeceu. Só que esses discípulos aqui não desobedeceu a Jesus. Pelo contrário, estão sendo obedientes a Jesus. Quando ele diz: olha, vamos para o outro lado, eles pegam o barco e estão indo. Tempestade, muitas das vezes, não é desobediência nossa. É para Deus nos levar a mostrar e a termos uma fé mais consistente nele. É Deus tentando mostrar para nós que não é só a teoria, mas agora Ele quer fazer nós vivermos a prática da fé. Nós ouvimos muito sobre fé, falamos muito sobre fé, pregamos muito sobre fé, lemos muito sobre fé. Mas será que nós temos essa fé ao ponto de sermos confrontados um dia pelas tempestades da vida? Será que essa fé nós temos para enfrentar? Será que nós estamos, nesse momento, buscando esse entendimento de fé? Jesus dizendo para eles: por que vocês são covardes? Vocês ouviram falar tanta coisa, viu tanta coisa, e por que o medo agora? Por que a covardia? Por que o medo? E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nem toda tempestade, irmão, é por causa da nossa desobediência. Tem tempestade que é para aumentar o nosso nível de fé. Tem tempestade que é para nos testar a nossa fé. Tem tempestade que é para nos levar a degraus maiores da nossa caminhada em Deus e a nossa fé. Como é que você quer crescer em fé se a sua fé não é testada? Como é que você quer crescer em fé se no momento que a sua fé é testada, você murmura, como eles disseram: você não vai fazer nada? O Senhor está vendo nós perecemos, não vai fazer nada. Olha a expressão que eles usam: Senhor, desperta. Tu não te importa que nós pereçamos? Olha a expressão que eles estão usando. Outra coisa que a gente aprende no texto: que Deus, o Senhor, sempre nos dá
a maneira de chegarmos no final. Mas ele não fala para nós como vai ser a caminhada. Ele fala que nós vamos chegar no final, mas ele não fala como vai ser a caminhada, a jornada. Todos nós pensamos que toda jornada será fácil, porque ele diz que nós vamos chegar no final. Mas ele não diz como é no meio da jornada. No meio da jornada, irmão, vai ter tempestade. No meio da jornada vai ter fogo. No meio da jornada vai ter vento. No meio da jornada vai ter dificuldades. No meio da jornada vai ter obstáculos. No meio da jornada vai ter tudo isso. E nós temos que compreender que nós não estamos aqui num parque de diversão. Nós estamos vivendo em meio a tantas facilidades da vida. Evangelho não é isso. Evangelho não é esse que nós pensamos. Nós vamos para a igreja agora e tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser solucionado. Não, isso não é evangelho. É Deus dizendo, vocês vão chegar no final. Mas os processos, vocês vão ter que passar de um por um. Passa um processo num mês, passa um processo num ano, passa um processo em outro tempo. Os processos são de Deus sobre a nossa vida. A caminhada é longa. E nós precisamos entender isso, compreendermos isso. Que ele não fala como vai ser a nossa caminhada. Ele só fala que nós vamos chegar lá no final. Oh, glória. Ele diz para os discípulos, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Ele não fala como nós vamos passar, o que nós vamos enfrentar. Ele diz, passamos para outra margem. E eles estão passando para outra margem. Outra coisa que eu aprendo no texto, que o texto é rico em lições, é que nós temos que entender que muitas das vezes não é porque Jesus está no barco que não tem tempestade. Nós temos que entender isso. O profeta, se você prestar atenção, o profeta estava na casa da mulher e o filho dela morre. Não é porque a presença do profeta na casa impediu a morte. Pelo contrário, ele morre, mas a oração do profeta faz o menino ressuscitar. Mas a presença de Jesus em nossa vida não é sinal que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, nós vamos ter algumas coisas que vão nos trazer angústias, tristezas e medo. É o que Jesus está ensinando para os discípulos aqui. Vocês não são imbatíveis. Mas não pode ser medroso, não pode ser covarde. Tem que lutar, tem que guerrear. Não pode ter esse medo, e o medo é usurpar essa fé, usurpar esse crer e acreditar que o Senhor está com eles. E ele diz aqui, olha, tendes fé. Jesus estava no barco com eles, mas Jesus no barco não é ausência de problema. Jesus no barco está ali, ele vai te dar força, ele vai te dar coragem, ele vai te dar ânimo. Mas não quer dizer que nunca vai ter problema na sua vida. Nós somos uma geração preparada e muito preparada para triunfar, para vencer, para conquistar. Mas não fomos preparados para dias difíceis, para dias tribulosos, dias turbulentos. Nós somos preparados todo o tempo para a gente conquistar. Parece que nós fomos formatados uma máquina de conquista sem problemas no meio dessa nossa caminhada. E não é. Nós vamos enfrentar dificuldades todo o tempo da nossa vida. Talvez há dias bons, há dias maus. A própria Bíblia diz que nós temos que estar preparados por dias difíceis da nossa caminhada. Aqui Jesus nos ensina que ele venceu as adversidades da vida. A segunda coisa que Jesus vence são os demônios. Porque quando Jesus atravessa para o outro lado da margem, ele vai encontrar um famoso gadareno. E esse gadareno, ele vive ali se cortando, se gladiando. O texto diz que é uma legião de demônios. E esse rapaz passa por muitos processos ali. Ele não tem ninguém por ele. A família, ele já mora distante da família. Ele vive em prisões espirituais. E nesse momento aqui, Jesus está mostrando ao discípulo que ele tem poder também sobre os demônios. Poder sobre toda a potestade, sobre todo o principado. Ao ponto, quando ele chegar naquele lugar, os demônios vieram, aquele demoniado vinham até Jesus e diz assim, por que o Senhor? Por que o Senhor vai me atormentar aqui? E uma legião de demônios, a gente
entende de ser 6.000 demônios, e naquele momento ali, aquela legião está atuando na vida daquele homem. Jesus vai mostrar para os discípulos que ele tem poder sobre os demônios. Vocês estão vendo que é uma pedagogia tremendamente, que Jesus está ensinando os discípulos caminhos, ensinou eles as adversidades da vida no meio da tempestade. Ele está ensinando agora que ele tem autoridade sobre os demônios, ao ponto de ele mandar sair. Há pelo menos aqui, 3 pedidos. O primeiro pedido são dos demônios. E Jesus manda o pedido deles para aquela manada de porcos. O segundo pedido é daquelas pessoas que mandam Jesus sair dali, e ele também sai. O terceiro pedido é daquele, agora, homem gadareno, aquele endemoniado, que pede para Jesus seguir ele. Nesse pedido ele não atende. E senão você vai ficar aqui, porque aqui você vai ser uma testemunha, aqui você vai ser usado nas cidades que estão aqui em Decápolis, que são 10 cidades. Ou seja, você percebe aí algo que ele está mostrando para os discípulos: eu tenho um poder sobre os demônios. Continuando o texto, vamos ser breve aqui, vamos fazer oração agora. Continuando o texto, ele agora vai encontrar um chefe de uma sinagoga, um pai desesperado, que está vindo em busca de um milagre, uma cura para uma filha que tem 12 anos e que está doente. E ela pede para Jesus, ele pede para Jesus a cura da filha. Só que antes de Jesus chegar onde a menina está, aparece uma outra mulher, terrivelmente doente. É uma mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo. E Jesus vai ensinar para os discípulos agora que ele também tem autoridade sobre as enfermidades. Por piores que elas sejam, ele tem autoridade sobre as enfermidades. É Jesus ensinando para os discípulos. Olha só, a pedagogia de Jesus aqui. Eu comecei no barco. Ele atravessou a margem. E ele está voltando. E ele agora encontra esses 2 casos. Um pai desesperado e uma mulher desesperada. A mulher tem 12 anos que não consegue ter uma vida feliz. 12 anos de tristeza, gastando com tudo que tinha, perdendo tudo que tinha. E ela coloca na cabeça uma fé meia torta, né? Alguém já disse que a fé dessa mulher foi uma fé torta. Porque ela diz, ela não toca em Jesus. Ela fala assim: se eu tocar apenas na veste dele, eu serei curada. Não importa que a fé dela foi torta, não importa que a fé dela foi diferente das outras, o importante é que ela é curada. Quando ela toca em Jesus, ela recebe a cura, a virtude. E olha que tinha muita gente ao redor de Jesus, mas Jesus só sente que saiu virtude quando ela toca nele. Ou seja, é Jesus ensinando por discípulos: eu tenho o poder da cura. Eu tenho autoridade sobre as enfermidades. Eu tenho autoridade sobre as doenças. Eu tenho autoridade sobre os demônios. Eu tenho autoridade sobre as tempestades da vida. Eu posso mandar parar e ela pare. Aí, ele termina de curar a mulher e ela vai para a casa dela. E alguém chega em Jairo, e eu acho interessante que alguém chegue em Jairo e ele disse assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase, irmão? Não adianta mais incomodar o mestre, não adianta mais falar para Jesus a respeito de tal pessoa, não adianta mais falar para Jesus a respeito do teu problema. E quantas vezes nós ouvimos essa frase: olha, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite a não ser incomodar o mestre? O que nós estamos 11h30 da noite, o que nós estamos fazendo aqui a não ser incomodar o mestre? Olha o que o pessoal chega dizendo para Jairo: olha, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha morreu. E olha o que Jesus disse, eu acho isso aqui tremendo, verso 36 do capítulo 5. Olha o que Jesus disse: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Voltando-se para o dirigente da sinagoga, encorajou: não temas, tão somente continue crendo.
Oh, glória. Aleluia. Olha o que Jesus... Eu acho tremendo o texto que Jesus vai falar para eles aqui. Eles estão falando, olha, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu, acabou para você. Jesus disse, não se preocupe não. Jesus vai encorajar ele. Não temas, tão somente continue crendo. Essa é uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Deixe de ouvir pessoas que te desmotivam. Deixe de ouvir pessoas que te colocam a tua fé lá no chão, lá embaixo. E começa a ouvir Jesus. Olha o que Jesus falou para esse homem, encorajando ele. Não temas, tão somente continue crendo. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A quem você tem dado ouvido nesse tempo? As notícias, os profetas do caos. Quem nós temos dado ouvido nesse tempo? Jesus hoje está dizendo para nós, glória a Jesus, Ele está dizendo para nós, não temas, tão somente continue crendo. Tão somente continue. Isso é palavra de Jesus. Isso não é palavra minha, não é palavra de um homem, isso é palavra de Jesus. Ele está dizendo, não temas, tão somente continue crendo. Crendo em quê? Crendo a quem você fez o pedido. Quem foi? A Jesus. Aí olha o verso 37. Ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 38. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou uma grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. E o 39, ao entrar na casa, lhe questionou, por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas ela está dormindo. Oh, glórias a Deus. A criança está morta. Só que para Jesus ela está dormindo. Ali tinha pranteadores. As pessoas que eram pagas para chorar, para estar no velório, para lamuriar. Eles estavam ali. Essas pessoas só iam para ali quando tinha um defunto ali. Quando estava velando um corpo. E Jesus disse para eles, ela não morreu. Mas eles estão dizendo, ela morreu. Nós estamos aqui porque ela morreu. E Jesus está dizendo, ela não morreu. A criança, a menina, está apenas dormindo. Olha só o texto. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. E adentrou o recinto onde estava a criança. Irmão, tem momento que é melhor você mandar esse povo sair da sua vida. Tem hora que é mandar você tem que ter autoridade para mandar pessoas que estão só te destruindo a tua fé, passar de perto de você. Deus está dizendo, mandou todo mundo sair, porque eles menosprezaram o juízo de Jesus. Eles, contudo, mandou que sair, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos, e estavam em sua companhia. Adentrou o recinto que estava a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita, levanta. Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Oh, glória a Deus. Jesus está nos ensinando nessa noite, como ele ensinou para os discípulos, que ele tem poder sobre os dias difíceis, sobre as tempestades da vida. Que ele tem autoridade sobre os demônios. Que ele tem autoridade sobre a enfermidade. Que ele tem autoridade sobre a morte. Que nessa noite nós possamos entender isso. Que nós possamos compreender isso. Que nem tudo é final. Que nem tudo está acabado. Que nem tudo está destruído. Existe um Deus no céu. Existe um Senhor de toda a terra que pode mudar a história. Pode mudar conceitos. Pode mudar perspectivas. Qual é a tua perspectiva nessa noite? Qual é a sua perspectiva nesse tempo? Como você está? A que voz você tem ouvido? A que voz tem falado no teu coração? Que voz é que tem falado em ti? Aqui nós ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos as vozes dos discípulos que disseram, o Senhor não se preocupa com nós? Será que alguém já falou isso para você, que Deus não se preocupa com você? Será que alguém tem dito para nós que Deus não está nem aí para nós? Está sim.
Deus está assim, Ele está junto, Ele está no barco. O problema é Ele tá nos testando e fazendo com que nós possamos caminhar nesse momento e aprendendo mais dEle, recebendo mais nele, recebendo mais do que Ele tem para nos dar. Será que muitas palavras, como disseram para aquele gadareno, esse aí não tem mais jeito, esse aí nunca vai ser ninguém que presta, esse vai morrer aí. Mas Jesus foi lá, atravessou o mar, entregou a margem, chegou naquele lugar, e só foi aquele homem que Ele restaurou. As pessoas não quiseram que Jesus ficasse ali, porque Jesus só fica onde as pessoas querem mesmo. Ele saiu dali mesmo, foi embora, mas deixou um discípulo, deixou uma pessoa liberta, salva, transformada, e uma pessoa que pregou o evangelho testemunhando da cura, do milagre e da libertação de Jesus. Olha o que Jesus fez com essa mulher com 12 anos, doente, com 12 anos gastando com toda a medicina que existia na época, com 12 anos vivendo uma vida isolada, porque era uma pessoa impura, não podia ir para lugar algum, mas Jesus mudou a sorte dela. É Jesus dizendo aos discípulos, ensinando para eles, olha, vocês devem aprender isso, que evangelho não é só teoria, evangelho também é prática, evangelho também é vivência, evangelho também é conhecimento, é viver o que Cristo tem para nós vivermos. Que essa noite de sexta-feira, pelo Espírito de Deus, Deus pode nos impactar nesse momento com a Sua palavra, com a Sua verdade, e nos fazer triunfar diante das nossas incertezas. Bendito seja para sempre o Senhor que pode mudar a nossa história, o Senhor que pode mudar fatos. Oh, glória! E Ele está conosco nessa noite. Essa palavra de hoje foi uma palavra que o Senhor me deu a respeito não só do texto da tempestade, mas uma palavra de aprendizado que o Senhor está querendo fazer com os discípulos, quer fazer com nós também. Que nós possamos lembrar isso. Que Jesus tem poder e autoridade sobre tudo. Tudo está no seu controle, no seu governo. Nada acontece se não for da permissão.